Olá, estudantes! Hoje é a nossa aula de História. Vejam lá no capítulo 6, o Brasil colonial, na página 192 do livro-nome de vocês. Observe as ilustrações. O que nós temos ali? Será que é igual ao lugar onde você mora? Você já ouviu falar em Brasil colonial ou Brasil colônia? Chamamos de Brasil colonial o período que abrange desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a independência. Imagine como era viver nesse período. Observe a linha do tempo disponível lá no encarte 1 do capítulo 5, no livro-nome de vocês. O período ao qual será estudado nessa unidade. Agora você vai responder as questões do Chuva de Ideias no seu caderno. Agora vamos ver a relação entre metrópole e colônia, que ficou conhecida como Pacto Colonial. Leiam o texto lá na página 194. O que diz lá? Chamamos de Brasil colonial o período que abrange desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a independência, como nós já vimos antes, né? Mas o que significa dizer que o Brasil foi colônia de Portugal? Portugal tinha o controle sobre o que acontecia no Brasil, por isso era chamado de metrópole, enquanto o Brasil era chamado de colônia. Ao Brasil só era permitido comercializar, ou seja, comprar e vender produtos com Portugal, que inicialmente não encontrou nas terras coloniais ouro e prata para explorar. Assim, o Brasil, sendo colônia, fornecia à metrópole matéria-prima, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. A relação entre metrópole e colônia ficou conhecida como Pacto Colonial. Pacto colonial existente entre metrópole, Portugal e colônia Brasil, conforme explica Boris Fausto, após as 3 primeiras décadas marcadas pelo esforço de garantir a posse da nova terra, a colonização começou a tomar forma. Como aconteceu em toda a América Latina, o Brasil viria a ser uma colônia cujo sentido básico seria o de fornecer ao comércio europeu gêneros alimentícios e minérios de grande importância. A política da metrópole portuguesa consistirá no incentivo à empresa comercial, com base em uns poucos produtos exportáveis em grande escala e assentada na grande propriedade. Essa diretriz deveria atender aos interesses de acumulação de riqueza na metrópole lusa, em mãos de grandes comerciantes, da coroa e seus afiliados. Como Portugal não tinha o controle dos circuitos comerciais na Europa, controlados ao longo dos anos, principalmente por espanhóis, holandeses e ingleses, a mencionada diretriz acabou por atender também ao conjunto da economia europeia. Certo? Viram então como o Pacto Colonial se formou no Brasil? E a nossa aula de hoje foi essa. Muito obrigada e até a próxima aula.